Então, eu vou explicar aqui sobre corpo, alma e espírito. Qual a perspectiva que eu estou usando aqui? A perspectiva da terapia. Por que eu estou querendo deixar isso bem claro? Porque essas palavras, alma, espírito, elas são usadas em outros contextos. Por exemplo, elas são usadas no contexto religioso. E aí cada um vai ter uma crença diferente sobre o que é alma, o que é espírito. Então começa a confundir com outras questões. Mas por que na terapia usam-se essas palavras? Por que essas palavras são usadas no contexto terapêutico? Qual a diferença de quando elas são usadas no contexto terapêutico e quando elas são usadas num outro contexto, por exemplo, um contexto de crenças religiosas? No contexto terapêutico, essas palavras são usadas. Bert vai explicar isso com uma expressão quando ele fala assim: quando o rio encontra o mar. Então, nesse set terapêutico, a gente vai chegar numa linha que não divide, porque o rio, quando encontra o mar, se mistura, mas é uma linha onde chega perto do mar, do oceano, aquilo que já não podemos delimitar como rio, que tinha limites mais claros, né? O oceano não tem esses limites claros. Então existe uma linha onde o rio encontra o mar. E que linha é essa? Para ficar bem claro para vocês entenderem. Vamos dizer que uma pessoa chega numa consulta com um terapeuta e ela está falando sobre questões existenciais. O que trouxe ela ali são questões existenciais. Por exemplo, luto, a morte. Ela está lidando com a morte ou nela mesma, né? A expectativa de que pode morrer, uma doença, ou com a morte de alguém que faleceu. Então ela tá na linha limite, ela tá num set terapêutico, estamos falando pela perspectiva da terapia, mas ela já está avançando, ela tá como que nesse terreno onde o rio encontra o mar, nesse terreno do mar, do oceano. Aquelas coisas que os seres humanos não conseguem abraçar completamente. Então, esse local onde o rio encontra o mar, como a terapia vai chegar muito perto disso, por isso que a terapia vai usar, sim, palavras que também estão naquele contexto mais espiritual, religioso, das crenças. Então, a terapia vai usar essas palavras. Qual a diferença? É que no contexto terapêutico, essas palavras estão falando do eu, da consciência pessoal. Por exemplo, espírito, no contexto terapêutico, está falando do quê? Da parte em mim, onde eu me relaciono com questões existenciais. Da parte em mim, onde eu me relaciono com questões como luto, como a morte, como relação com Deus. A parte em mim, onde eu me relaciono com esses assuntos, sobre esses assuntos. Agora, num contexto religioso, isso teria outro significado, que seriam o quê? As crenças, como eu acredito que vai acontecer depois, ou que é antes, ou que... Então, no contexto religioso, as crenças estão têm outro significado. Contexto religioso como que tá no mar. E o contexto terapêutico, ele chega nesse limite porque as pessoas vão trazer essas questões para dentro do set terapêutico. Então, por isso que essas palavras, elas são usadas, mas elas têm significado diferente. Por exemplo, alma. A palavra alma, no contexto terapêutico, ela pode ser, vão ter aí diferentes perspectivas, é claro. Por exemplo, eu já fiz um vídeo aqui explicando a perspectiva de Bert Hellinger, o contexto dentro das constelações familiares, como que ele vai entender a palavra alma. Mas num contexto geral, terapêutico,
palavra alma, ela é um sinônimo de psique. O que é a psique? A psique é esse aparelho que é emocional, o funcionamento, esse funcionamento esse eu emocional. Então sou eu. Em outras palavras, a psique sou eu. E a psique também é o corpo. Porque a psique não está só aqui, ela também é o corpo. Ela é todo o corpo. Tanto que a expressão psicossomática, ela tem sido muito discutida já. Porque psicossomática falava de doenças que tem aqui que são questões psíquicas e que se manifestam no somático, que é o corpo. E agora já se entende que são a mesma coisa, porque tá tudo grudado. Mas por que a gente divide e dá nomes diferentes? Porque quando a gente nomeia algo, quando algo tem nome, ele pode ser tratado, ele pode ser entendido, ele pode ser destrinchado. Por isso que se dá esses nomes diferentes. Então, corpo, aqui a gente vai entender corpo, vamos dividir para poder dar nome, para poder entender. Então, quando eu falo de psique, eu vou usar termos relacionados ao aparelho psíquico. Então, eu vou usar termos como persona, sombra, ego, self. Então, são as partes desse aparelho, como esse aparelho funciona. Então, eu vou usar essa palavra psique quando eu estou falando desse aparelho, ou de partes desse aparelho. E eu vou usar a palavra alma quando eu estou falando de uma maneira mais transpessoal, para que você entenda, que isso está falando das suas emoções. Entende? Para que você entenda que está falando desse eu emocional, desse eu interior. Alma, ele, de maneira simbólica, é representado pela água. Então, o que acontece? Nosso corpo é feito 70% de água. E a gente já está entendendo que o corpo, o físico e a alma são a mesma coisa. Então, quando essa água, esse conteúdo emocional, vamos dizer que essa água está marrom, ou seja, tem muito conteúdo denso, ressentimentos, mágoas, julgamentos, então tem muito conteúdo denso. E aí o que? Essa alma, esse conteúdo emocional, essa pessoa emocional, ela vai ter muitos assuntos para trabalhar, por exemplo, numa terapia. Esses assuntos é que são trabalhados até que essa água vá o quê? Ficando uma água mais pura, mais limpa. E aí essa pessoa também vai ampliando a sua consciência de uma maneira que agora ela consegue trabalhar melhor questões do espírito. E o que é o espírito? Aí eu vou ler aqui um pouquinho. O que tá um resumo que tem aqui. O espírito tem a ver com a experiência que a gente tem, nós temos essa experiência com qualidades a serem desenvolvidas, por exemplo, um espírito bom ou um espírito mau, um espírito alegre. Então o espírito ele é relacionado com qualidades a serem desenvolvidas. Resiliência é uma qualidade de espírito. Então o espírito ele é relacionado com essas questões existenciais. Por exemplo, o objetivo, o significado da vida, ou então quando a pessoa está lidando com a morte, porque quando a pessoa começa a entender sobre a vida, ela também vai ter que ir tomando esse assunto, que é a morte,
porque a morte é um assunto importante que faz parte da vida. Então, essas questões são assuntos do espírito, mas os assuntos da alma, eles têm um peso maior. Então, primeiro a pessoa deve trabalhar assuntos mais relacionados à alma, que são assuntos relacionados ao quê? Ao emocional. E as emoções sempre têm a ver com a interação entre os relacionamentos, a interação entre os seres humanos. Então, primeiro, os assuntos que vão ser mais densos vão ser os assuntos relacionados a relacionamentos. Esses vão ser o que vão ter maior peso na pessoa, né? E o corpo, onde entra o corpo nisso? O corpo é onde tudo é experimentado. O corpo é onde tudo é experimentado. Então, no corpo nós vamos ter três centros de tomada de decisão. Primeiro, vamos ter a mente. A mente é um centro de tomada de decisão. A mente, ela trabalha com a lógica e ela visa os melhores resultados, porque esse é o objetivo da lógica. Tem uma equação que visa um resultado, os melhores resultados. O outro centro de tomada de decisão é o coração. Então, o outro centro é o coração. O coração, ele é um centro que visa levar em consideração as questões emocionais. E aí vai variar de pessoa para pessoa, porque cada um tem as suas questões. Então, ele vai levar em consideração as questões emocionais. Então, o coração está levando em consideração as questões emocionais, está levando em consideração essas questões da alma. E está sendo influenciado por questões de se essa alma, como eu mencionei, é uma alma que tem mágoas, ressentimentos, muito sentimento denso, ruim, o coração está sendo influenciado por esses sentimentos. Então, a pessoa que tomar a decisão com o coração, com as emoções, e ela tem essa alma carregada por esse conteúdo denso, a decisão dela vai ser influenciada por esse conteúdo denso. Por isso que uma pessoa, agora vamos subir de novo, uma pessoa que só usa o mental para tomar decisões, ela toma a decisão daqui para cima. Ela só usa o mental. Por quê? Porque ela quer buscar os melhores resultados. Mas uma decisão tomada aqui não vai ter bons resultados? Se esse conteúdo tiver muito denso, com muito conflito, muito conflituoso, a decisão não vai ter bons resultados. Então, a pessoa toma a decisão daqui para cima. Por quê? Porque ela tem medo de acessar esses conteúdos que estão aqui, que são conteúdos da sombra. Ou seja, ela tem muitas questões reprimidas, muitas questões que foram colocadas na sombra, que ela não quis olhar. Conflitos que existem dentro dela que ela não tirou um tempo para pensar sobre aqueles conflitos ou para escrever sobre aqueles conflitos, para conversar com outras pessoas. Ou mesmo não levou aqueles conflitos, por exemplo, num psicanalista para poder integrar esses conflitos. Então ela nunca tirou um tempo para olhar para aquilo. Então ela tem que tomar as decisões aqui, ó, na mente, porque se ela chegar aqui vai acessar os conflitos. É como se ela mesma tivesse medo do que tem na sua sombra. Porque tem muito conteúdo conflituoso reprimido nessa sombra. Qual o terceiro local onde a gente toma no corpo as decisões? Então, tem a mente, tem o coração, que é onde acessa as emoções, e tem o ventre. Então, o terceiro é o ventre. O ventre, ele vai acessar essa parte do sentir, a experiência, o sentir no agora.
Então é um bom exercício para você fazer. Levar a sua consciência para o seu ventre e ver o que ele consegue sentir. Sentir com o ventre. Essa fragilidade, então, é uma parte mais frágil do corpo. Como ele consegue sentir. E talvez, se você for fazendo esse exercício, você vai começar a sentir coisas que você não sentia. Por exemplo, uma pessoa que somatiza, ela tem uma dor que está há tanto tempo ali que já bloqueou para não sentir aquela dor. E aí, quando ela leva a consciência para o ventre, ela vai sentindo todas as partes do corpo e aí ela começa a sentir, vai identificar talvez que tem ali uma parte que está doendo que ela não sabia. Então, qual o correto? A gente tomar decisões com a mente, com o coração, com o ventre? O correto era que a gente pudesse acessar esses 3 pontos. Que a gente pudesse realmente acessar esses 3 pontos de... são centros de tomada de decisão no corpo. Aí a gente vai o quê? Para a gente poder acessar eles é através da consciência. Mas vai precisar ter o quê? Um tempo limpando essas emoções, trabalhando essas emoções e entendendo esses conflitos. A pessoa vai precisar tirar tempo para entender os conflitos que existem dentro dela. E aí nós vamos para a segunda camada, que é o quê? A alma. Então ela vai ter que trabalhar essas questões, esses conteúdos da alma. Dentro do trabalhar os conteúdos da alma, entra a constelação. Porque a constelação familiar, como a alma, esses conteúdos são relacionados com relacionamento, e aí a gente pode usar até, deixa eu ver o nome dele, Adler, Alfred Adler. Alfred Adler foi um daqueles psicólogos, os primeiros ali, os pais da psicologia. Ele estava ali na turma do Freud, mas ele, assim como Jung também, foi um dos que saiu fora e fez a sua própria corrente de psicologia, né? E Adler, ele vai falar isso, que se não fossem os relacionamentos, nós não teríamos problemas. Vamos dizer que eu fosse a única pessoa no mundo. E ele vai dizer que todos os problemas têm a ver, são relacionados com relacionamentos entre pessoas. Então, se eu fosse a única pessoa no mundo, eu não teria nenhum problema. Mas, se houvesse mais uma pessoa no mundo, eu não descansaria enquanto eu não desse a volta no planeta para ir conhecer essa pessoa. E aí começaram os problemas. Então, isso é dito no livro A Coragem de Não Agradar, que é um livro assim um pouco filosófico, muito legal, que vai falar sobre toda essa teoria do Adler, né? Então, quando a gente entra nas questões da alma, a gente vai entrar nas questões de relacionamento. Então, estamos entendendo aqui. Alma, nesse contexto, estamos falando do que Bert chama de consciência pessoal. Eu estou falando aqui, essa alma, eu sou uma alma, isso aqui é consciência pessoal. Estou falando alma como sinônimo de psique. Existem outras formas outras perspectivas de falar de alma. Aqui eu estou falando da alma como sinônimo de psique. É só porque a palavra psique é usada para falar do aparelho e a palavra alma é usada para falar desse eu emocional. Alma é esse eu que se alimenta de música, é esse eu que se alimenta de arte. Então, nesse contexto, esse é o significado de alma.
E espírito é como eu. Estamos falando de consciência pessoal. Então, aqui espírito, eu não estou falando de Deus, estou falando de eu. Como eu, o lugar, o assunto Deus em mim. Como eu entendo questões relacionadas a Deus, questões relacionadas à morte, à vida, ao luto. Essa experiência em mim. E aí, Bert, no livro No Centro Sentimos Leveza, ele vai falar do espírito, mas ele está falando desse espírito. É um espírito que... Aqui o espírito bom, o espírito mau, o espírito alegre, um espírito de resiliência. Bert está falando de um espírito que concorda com a vida. Bert está falando de um espírito que já entendeu que não tem controle sobre os fatores da vida. Um espírito que não quer mais controlar as coisas. Um espírito que entende, aí eu vou usar uma expressão que é usada nesse contexto da constelação, né? Um espírito que entende que a vida está viva. Ou seja, eu não tenho controle sobre os fatores da vida. E quanto mais adaptável eu for, melhor será esse espírito. Então, essas qualidades que estão sendo desenvolvidas são para ser um espírito mais adaptável. E aí, nesse lugar, esse espírito que se adapta às questões da vida, nesse lugar é que a pessoa consegue, aí é o centro, né? Tomar decisões com leveza, porque não tem mais um peso sobre ela. Ela experimenta a vida é experimentada através dela. Ela conseguiu unir isso tudo aqui, que é unido, mas que a gente precisa entender as partes para conseguir fluir. Então ela não é uma pessoa racional, porque ela já conseguiu integrar razão, emoção, sentir, experiência. Então ela já conseguiu integrar as três partes. Ela também, nos conteúdos da alma, que são as emoções, ela já conseguiu trabalhar esses conteúdos. A sua sombra, conseguiu integrar, conseguiu olhar para a sua sombra, integrar conteúdos da sombra. A persona, ela conseguiu identificar essa persona, o ego que estava no comando, o self. Então, os conteúdos emocionais, aqui eu estou falando tanto, usei palavras que tem a ver com o aparelho psíquico, mas também que tem a ver com a alma, né? Ela conseguiu integrar essas questões. A alma está como que limpa, porque quando a pessoa consegue integrar essas questões, ela está purificando esse conteúdo da consciência pessoal. E também da consciência coletiva, né? Porque a alma, ela vai ser sim, essa consciência pessoal, ela está submetida a essa consciência sistêmica. Então, quando a gente fala de alma, a gente vai trabalhar através da teoria da terapia sistêmica. E aí depois vai o terceiro, que é o espírito. Que aí é esse espírito que se entende no mundo. E que entende o seu tamanho em relação à vida. Esse tamanho é em relação à vida. Então ele abre mão desse controle e começa a experimentar a vida. Então esse é o lugar que Bert fala aqui, ó, o centro. Então esse centro é quando a alma, ou seja, essa pessoa emocional purificada, trabalhada na constelação, né? Que já entendeu todas aquelas questões de compensação,
já obedece às leis sistêmicas, passou a honrar, já entende as leis da troca, do equilíbrio, né? O pertencimento. Então, essa pessoa, agora ela consegue acessar essa parte em si, que é esse espírito que concorda com a vida, que deixa a vida fluir através de si. Mesmo em momentos difíceis, consegue se manter centrado para lidar com a vida. Então é isso. Então falei aqui sobre corpo, alma, espírito, também sobre a psique, que é esse aparelho, né? E sobre essas partes que compõem o corpo, a tomada de decisão, tudo isso.